E hoje foi dia de ataque ao nosso grande deputado Kim Kataguiri, né? Eles criaram uma frente coordenada ali para atacar o Japa. Inclusive, vamos ver esse aqui, ó. Lula manda na lata dos deputados que estão jogando contra o Brasil. Olha a carinha dele. O que você diria? Que ele gosta ou não gosta? Vamos ver o que o Zé Ruela do Lula falou. Por exemplo, foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país. É sempre... Ó, você pode anotar aí. Toda frase do Lula tem. Nesse país, pobre, bilionário, fome, picanha. Toda frase dele, ele tem uma dessas palavras. Pode anotar. E aí, sempre o apelo à emoção. A gente queria taxar os bilionários, né? Na verdade, o que acontece? Ele queria taxar mais, para arrecadar mais, porque eles estão afogados no arcabouço fiscal. Eu já expliquei como que funciona o arcabouço fiscal. Fiz até um vídeo ontem aqui explicando mais ou menos do que. O arcabouço fiscal ele está atrelado diretamente à arrecadação. Então é um sistema de incentivo que vai fazer com que o governo sempre queira arrecadar mais. Arrecadar mais não está diretamente relacionado a corte de gastos. Se você taxar mais a população, você vai arrecadar mais. Mas é uma arrecadação artificial, né? Já que você não está produzindo mais, você só está tirando mais da população. E quando você precisa alcançar essa meta do arcabouço fiscal, você pode colocar mais dinheiro na máquina pública no ano seguinte, ou seja, ano que vem é ano eleitoral, e eles estão desesperados para conseguir a reeleição. E você percebe isso quando começam os ataques baixos, os ataques mentirosos. Então hoje a gente passou por muita mentira. Roberto Matos, que é o comunista, né? Você ou qualquer pessoa pobre não pagaria nenhum desses impostos, ó. Criptoativo não é bilionário, qualquer um compra. Eu não sou bilionário e eu invisto em criptoativo. Qualquer fundo aqui, ó, LCI, LCA, CRA, mercado de ações, fundo de investimento, qualquer pessoa comum seria taxada. Ele sempre fala do bilionário, né? Nossa, que maravilha. No final das contas, cara, o dinheiro ficaria mais caro, tudo ficaria mais caro e pode ter certeza que isso vai retornar pro consumidor. Mas o que eles não estão falando e que eles estão mentindo, inclusive, olha esse bosta aqui, desse jornalismo vando. Jornalismo, o cara tem coragem de colocar isso no nome. O deputado Kim Kataguiri do MBL é a favor da legalização dos partidos, mas é contra a taxação das bets. Ô amigão, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você conhece um tal de Carlos Zaratini. Ele é o deputado, relator da MP 303 e ele retirou as bets do texto. Claro que não foi porque ele quis. Ele fez isso porque ele queria aprovar o texto para poder arrecadar mais, para o governo poder arrecadar mais. E para isso, quando chegou a pauta das bets, os partidos de centrão, a bancada ruralista foi meio assim, ó, a gente não gosta muito desse papo e eles pediram para tirar. Só que eles não contavam com um grande detalhe, o japonês Kim Kataguiri, né? Essa medida ela roda tem um tempo e ela tem validade de 120 dias. Então, se você apresentar um requerimento de retirada de pauta, que foi o que ele fez, e conseguir aprovar essa retirada de pauta, que foi o que ele também fez, a medida sairia da pauta e perderia validade, porque já caducou. Então, foi uma grande derrota para o governo e a gente viu isso hoje reverberando de forma muito grande. Só que assim, é vitória atrás de vitória pro Kim, né? Porque isso só traz a propaganda positiva. E ainda a gente conta com a ajuda daquele retardado do Nicolas Ferreira, né? Que meteu um puta migué falando que votou errado. Aqui, ó. Votou errado. Culpou a filha ainda, coitada. Mal nasceu, já tá sendo envolvida na questão aí do voto igual do Flávio Bolsonaro. Ontem eu falei também errado que o Flávio Bolsonaro votou errado na questão das decisões monocráticas, mas era pro aumento do fundão. Aí no primeiro ele votou errado, na segunda votação ele votou sem querer errado de novo. Olha só, que clássico, né? Mas enfim. Aí assim... Votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país. Dos bilionários desse país. Daqueles que ganham muito e pagam pouco. E vocês não podem ficar quietos. Porque vocês vão receber o salário de vocês. Quem ganha até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda nesse país. Mas quem ganha mais, paga até 27,5%.
Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Deixa eu explicar uma coisa, Lula. Eu tenho certeza que você sabe, né? Mas você é um vagabundo mentiroso. O Brasil é um país que taxa muito já, mas taxa o consumo, né? Então, quando você taxa o consumo, você taxa o trabalho, você taxa o trabalhador, você ergue barreiras inimagináveis para quem quer produzir, para quem quer ser criativo, para quem quer colocar sua ideia em dia. E o problema não é taxar o bilionário. Vamos taxar o bilionário, mas isso não vai resolver a questão do Brasil. A questão do Brasil está na base, meu amigo. A gente precisa tirar as barreiras para que a gente consiga fazer destruição criativa, consiga trazer novas tecnologias, consiga incentivar que as pessoas consigam criar novos negócios, consigam gerar novos empregos. Só que isso não acontece. Você pega a bosta da CLT. A CLT é um inimigo do empreendedorismo. Eu já tive um bar, eu sei como é uma bosta isso. O alto índice de judicialização no Brasil é absurdo. Eu já comentei um caso aqui no meu Twitter que eu fui cancelado de todo modo possível. Mesmo fazendo certo, as pessoas não querem entender. E assim, é uma binariedade para julgar, para entender, para falar. Eles trazem ideologia, argumento de emoção. E assim, não resolve nada. E o problema está na base, não está lá em cima no bilionário. Você quer taxar bilionário? Pode taxar. Você só está criando uma barreira a mais para que as pessoas ali consigam ascender socialmente. Que é o caso da CLT, é o caso do imposto no consumo. É tudo isso. Quanto mais barreira você coloca, quanto mais o Estado é extrativista, menos oportunidade você dá para as pessoas se subdesenvolverem, né? Aí você cria ali um estado de oligopólio. Só os poderosos conseguem se manter ali. Só quem realmente é diferenciado, só quem tem o dinheiro, quem tem o poder, quem tem a influência. Porque o cara que tá ali embaixo, ele encontra muita dificuldade para ascender socialmente. Porque o Estado impõe muita barreira. Cara, é tão óbvio isso. Eu não tô falando nenhum absurdo aqui. Só que ele fica usando sempre essa. E ele sempre taca nas costas da classe média. Todos esses impostos que ele está impondo, primeiro que ele ignora as bets, né? Ele tirou as bets da conta e ele fala para taxar os bilionários, mas não são os bilionários. Os bilionários estão um pouco se fudendo por uma taxação dessa. É a classe média. Eu sou uma pessoa de classe média e eu seria altamente impactado por isso. Então assim, a conta sempre cai no nosso bolso. Vou dar botijão de gás. Quem paga? É a classe média, que gera emprego, que gera renda, paga imposto. O bilionário é isso aqui, ó. Quem gera a maior parte de tudo isso é a classe média. É o pequeno e médio empreendedor. Vou dar desconto remédio de graça na farmácia popular. Quem paga? Vou dar Bolsa Família. Quem paga? Auxílio reclusão, seguro-desemprego. É tudo a gente, você entende? E tudo isso é barreira. E aí a gente tem que escutar um filho da puta desse falando, culpando um espantalho, quando na verdade são esses filhos da puta os grandes culpados. A gente cansou, velho. E o problema é que as pessoas não enxergam, sabe? Vagabundo desse, cara. Vagabundo. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merece aqui no Brasil. Olha isso, velho. Como se a culpa fosse do bilionário. Como se a culpa fosse da classe média. É o pobre coitado contra o bilionário. Vai tomar no cu, velho. Que raiva disso, bicho. Isso é um absurdo. E um monte de... Olha aqui a cara dos trouxas atrás, ó. Só o Bessias, que ia livrar ele do Sérgio Moro. Inclusive, ele vai ser nomeado pro STF, né? Pelo que tudo indica. Pelo que o Reinaldo Azevedo indica.